o tema: a vontade como instrumento de progresso espiritual. Seja bem-vinda, minha flor carioca. Bom dia a todos. Que bom estarmos juntos outra vez. Gente, não pode acender o público, não? Não estou vendo ninguém. Agora, melhorou. Agora sim, tá ótimo. Agora tá outra coisa. Poxa, muito obrigada. Quero agradecer a Uzi por esse convite em nome das séries. Estive com vocês ano passado, não foi? Foi bom demais, se me chamaram de novo, é porque eu fiz direito o dever de casa. Então, que bom estar com vocês aqui. A gente vai conversar hoje sobre a vontade, mas não sem antes a gente falar um pouquinho da Joana e do Divaldo. Eu fico vendo esses vídeos, dá uma saudade dele enorme. Eu tive, no final da vida do Divaldo, eu tive a oportunidade de estar um pouco mais próxima dele, porque eu comecei a fazer alguns trabalhos na Mansão do Caminho, no Centro de Saúde Mental. Então, pude ter um pouco mais de proximidade e eu tenho momentos riquíssimos de conversa e de pequenas conversas, viu, gente? Porque com o Divaldo é assim, é pequenas conversas e a gente ganha um mundo, né? De esclarecimento e de entendimento. Então, eu tenho também muita gratidão, porque se hoje a gente tem palestras em casas espíritas, a gente deve a ele. Foi ele que plantou isso, né? Em todo lugar que eu vou, com certeza, não tenho a menor dúvida, Divaldo já esteve naquele lugar. Então, ele é um semeador incrível e nos permite hoje saborear os frutos. Gratidão também. Muito bem, a gente hoje vai conversar sobre a vontade. Esse tema da vontade, eu tenho uma paixão por ele há muito tempo, principalmente porque no livro do Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino, ele coloca a vontade como uma das potências da nossa alma. Ele levanta as 5 potências: o pensamento, a vontade, a consciência, o livre-arbítrio, né? E o amor também. Ele até fala da dor, mas a dor não como potência, mas como caminho, né, da gente desenvolver essas potências. Então, quando ele fala da vontade, ele é tão poético que a gente fica apaixonada pela vontade que já mora no nosso coração. E com ele eu pude compreender muitas coisas diferentes sobre a vontade. Embora a filosofia tenha reflexões interessantíssimas sobre a vontade, entendendo a vontade como uma faculdade da alma, assim como o pensamento. Mas a maneira como Leon Denis aborda é inacreditável, né? de profundo, de incrível, porque ele vai entender a vontade assim, ó. Ele diz que a nossa alma é como se fosse, ele imagina assim, se pudéssemos pensar que nós somos como se fossem 2 círculos, 2 esferas, uma esfera de ação mais externa, que a Joana vai chamar de ego, onde estão as nossas paixões, onde está o nosso cotidiano cheio de desvios e de dificuldades, que a gente é muito preocupado com a imagem. Se tivesse Leon Denis escrevendo hoje, ele dizia onde estão as mídias sociais e tal. Então, a gente tem uma esfera de ação mais externa, muito aparente, mas nós temos uma mais interior, que a Joana vai chamar de self, aonde reside o templo de Deus do nosso coração. Então, ele diz que o nosso trabalho aqui na Terra, e em todas as encarnações que a gente vai ter progressivamente, é a gente aumentar tanto esse círculo interno a ponto dele cobrir totalmente o externo. Seria semelhante ao que a Joana de Ângeles vai dizer, que é a grande viagem do ego para o self, em que a gente vai descascando isso e a gente vai dando mais importância aos valores morais e espirituais
que habitam o nosso coração, mas não está pronto. Não é igual tirar uma roupa e já está pronto o nosso self do lado de dentro, não. É um embriãozinho que vai crescendo, 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 se desenvolvendo, se moralizando. Lembra que a gente nasce simples, ignorante? Então, a gente tem que conquistar valores morais, comportamentos morais, positivos, de elevação. Então, o Leon Denis vai dizer que a gente vai fazer esse trabalho, essa viagem, mas aí ele vai dizer uma coisa maravilhosa. Quem é que nos empurra para essa viagem? Quem é que nos ajuda a tornar o que é supérfluo necessário? É a vontade. Então, a vontade é esse grande imã que vai puxar para si aquilo que o nosso pensamento determinar. Então, ele vai dar para a vontade esse tom, entendendo como se fosse assim o nosso motor, a nossa força, o que impulsiona. Então, a gente precisa se conectar com essa força que todos nós temos. E aí podemos pensar assim, mas por que a gente tem que conversar sobre a vontade? Porque nós conhecemos no nosso cotidiano, já que a gente está nessa esfera mais externa, as deficiências da vontade. Então, a gente conhece procrastinação, a gente conhece falta de vontade, a gente conhece desânimo. Assim, melhor. A gente conhece o desânimo, a gente conhece revolta, a gente conhece a paralisia da alma. Então, a gente não sabe que tudo isso que nos acomete é a vontade adoecida, é a vontade deficiente. Não existe falta de vontade no sentido de não existir vontade. Todos nós temos vontade. A questão é como anda a sua vontade. E nós precisamos cuidar dela. É uma potência. E é tão interessante pensar, por exemplo, na procrastinação. Uma abelha não tem procrastinação. Rinoceronte não tem depressão. Então, significa que em nós aparecem esses sintomas porque nós originariamente somos vontade. Só pode ter procrastinação quem tem impulsão para agir. Então, quando a gente vai entendendo, a doutrina espírita é muito bonita nisso, assim. Ela não fala em oposição, ela fala de modo de manifestação. Então, quando a gente fala assim, eu estou com uma falta de vontade de fazer isso, assim, pois é, não é a falta de vontade de fazer isso, a vontade não está presente aqui para isso que você quer fazer, mas ela está presente em outra coisa, então já vamos conversar sobre isso. Então, no Espiritismo, como no cristianismo, né, que conversam muito entre si, a gente vai compreender o quanto que a gente tem dificuldade de sustentar a nossa vontade sã. Então, quando Paulo de Tarso fala assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, porque nem tudo me edifica, num outro trecho dessa mesma carta aos Coríntios, ele vai dizer assim, e eu não me deixo tomar por elas. Por elas o quê? Essas manifestações que não me edificam. Então, o tempo todo, o que a gente aprende no Espiritismo? Que a gente tem que cuidar do arrastamento das más paixões. Então, a nossa vontade deficientemente expressa é quando ela está enfraquecida, a gente vai se deixando arrastar por aquilo que não deveria ser, por aquilo que complica o nosso amadurecimento, por aquilo que nos arrasta, por aquilo que nos adoece. E ainda tem uma manifestação interessante da vontade, que é quando a gente acha que a gente é muito livre para querer. Só que não, no nosso nível evolutivo, a nossa liberdade, ela não pode ser ampla demais. Nós não somos tão livres assim. A gente pensa que é. Nós somos muito mais tomados pelas nossas imperfeições do que pelas nossas partes mais amadurecidas. Nós somos muito mais tomados pelos nossos impulsos infantis do que a gente possa pensar. Então, a gente acha que o nosso querer é uma beleza. Então, a gente confunde vontade com desejo. Quando a nossa vontade ela está aprisionada no nosso desejo, a gente fica compulsivo, por exemplo. Então, a gente precisa olhar para esse assunto urgentemente. Porque se a gente conseguir sustentar a nossa vontade sã, a gente vai dar saltos no nosso processo evolutivo.
vamos poder superar os nossos sofrimentos de uma maneira mais rápida. Porque grande parte dos nossos sofrimentos, se não todos, decorre dessa vontade deficiente. Nós temos tanta dificuldade de sustentar nossas decisões, não é? Tão difícil para a gente sustentar. A gente decide, e aí quando a gente vai operar essas decisões, meu Deus, acontece um monte de desvios. E a Joana de Ângeles, no livro O Despertar do Espírito, tem um capítulo sobre educação da vontade, em que ela vai dizer que mesmo que tenha algum desvio, vai para o desvio, mas volta, meu filho. Volta para você continuar o que você precisa. Porque a gente vai ter que fazer renúncias. A vontade pede renúncias. Não é para a gente viver uma vida espartana. A vontade sã pede renúncia de quê? Dos nossos movimentos acriançados, que a gente tem um monte. Dos nossos movimentos restritivos, que não nos permite o amadurecimento e o crescimento e o alívio do sofrimento. Né? Pelas coisas mais simples. Experimenta fazer uma dieta de açúcar para você ver. Tem que ter muita vontade forte. Você vai ter que renunciar a um monte de coisa gostosa. Então, no nosso nível evolutivo, renunciar ao prazer é muito difícil para nós. Mas tem uma renúncia mais difícil do que o prazer, sabia? Prazer já é difícil para a gente renunciar. Eu não estou dizendo que a gente não deve ter prazer. Mas a gente precisa renunciar os prazeres que nos retiram da nossa rota de crescimento. A gente fala isso para um filho. Meu filho, estuda primeiro, depois você brinca, não é? Então tem que renunciar à vontade de brincar para poder fazer o dever de casa da escola. Então nós precisamos renunciar a esses prazeres que nos retiram da nossa rota. Não vou nem falar de joguinho de celular, tá? Que isso é um assunto difícil. Mas tem um lugar muito difícil da gente renunciar, que são as nossas defesas. Eu acho a renúncia mais difícil para nós. Porque no momento em que a gente criou essas defesas, a gente não percebeu que as criou. A gente cria as nossas armaduras para lidar com a fragilidade da nossa alma, que é natural durante a nossa infância e nossa adolescência. Porque a nossa identidade, o nosso ego, ele não está totalmente estruturado para nos ajudar aos embates da vida. A gente precisa muito do ego. Para a gente poder lidar, a gente precisa dessa identidade. A gente precisa desse corpo, a gente precisa dessa persona que a gente usa. O problema é que a gente esquece que é uma persona. A gente esquece que é só uma roupa, que ela é temporária. E nos tomamos como sendo ela. Então, na maioria das vezes, a gente fala assim, eu sou deprimido, eu sou raivoso, eu sou revoltado, eu sou impaciente. Não, tudo isso é só defesa. Eu sou preguiçoso, tudo isso são defesas. Isso não é quem você é. Mas você se acostumou tanto a usar essa roupa, que ela já colou, já virou sua pele. Então, esse, eu acho, o ponto de renúncia mais difícil para nós, mais difícil do que renunciar ao prazer, para a gente poder encontrar com essa parte mais profunda nossa, a qual a vontade está ali, esperando despertar. Esperando a sua mão para poder se manifestar na sua vida de uma maneira mais extensa, mais intensa. Então, por que é tão difícil a gente se desvencilhar da defesa? Porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, ela nos salvou. Foi por causa dessas defesas que a gente chegou aonde a gente está. Foi por causa dessas armaduras, desse personagem que eu criei para mim, que eu consegui os lugares que eu tenho hoje. Então, é muito difícil eu dizer, não, em nome da minha vontade agora eu vou abrir mão disso. Difícil para nós. Muita gente fala para mim, eu sou controlador, como se fosse uma característica de personalidade. Não é não. Não, isso não é você. Você usa, e nem é controle, a gente acha que é. A gente usa a ilusão de controle como uma maneira da gente lidar com as adversidades. Com uma maneira de lidar com a nossa insegurança. Porque a vida na Terra é insegura sim, gente. É verdade. A nossa vida é muito insegura. E essa insegurança que caracteriza o nosso mundo é porque a gente ainda não tem a nossa vontade fortalecida para estruturar asseguramentos para nós e para o coletivo. Nós estamos aprendendo. Quer ver uma coisa que eu acho maravilhosa que está acontecendo? Hoje em dia tem uma palavra americana chamada bullying, para uma coisa que quando eu era criança não tinha essa palavra, era normal.
Era normal o escárnio entre as crianças. Era normal a gente humilhar as crianças. Muito normal. Tanto os adultos como as próprias crianças entre si, que aprendem com os adultos a humilhação. Era normal punição. Na minha infância, todas as crianças apanhavam em casa. Normal isso. Toda criança apanhava quando era criança. Toda. Nós todos, quem for da minha geração, sabe disso. E a gente apanhava até sem saber por que está apanhando. Isso é normal. Hoje, se uma criança apanhar, tiver violência física, tem um conselho tutelar. Então, a gente hoje já está conseguindo estratégias de segurança. Hoje a gente chama de feminicídio, não existia isso. Era normal os relacionamentos afetivos, as mulheres sofrerem infinitamente. Era normal apedrejar mulheres adúlteras na época de Jesus, como se os homens não fossem adúlteros. Então, era normal isso. Então, o fato de ser normal não quer dizer que é natural. Normal quer dizer comum, todo mundo faz, isso não quer dizer que é saudável. Mas a gente, no processo evolutivo, está conseguindo tirar a naturalidade do que a gente entendeu como normal. Normal não é natural, graças a Deus que não. Natural é a nossa luz, isso é que é natural, não as nossas vilezas. Então, a gente está conseguindo muitos passos importantes morais, de proteger as crianças, de proteger os lares. Nós estamos conseguindo isso, denunciando os abusos psicológicos, denunciando os abusos físicos, os abusos políticos. Por que a gente vê tanto escândalo político? Não existia antes? Sempre houve. Sempre houve. A crucificação de Jesus é uma vergonha política. Uma vergonha aquilo. Não tinha um advogado. Uma pessoa era crucificada em praça pública, degolada em praça pública. Vocês imaginam isso? Degolada em praça pública, crucificada em praça pública. Jogado aos leões publicamente, ainda se divertiam nisso. Olha de onde a gente vem. A violência já nos foi tão comum. E ainda é. Só que ela saiu dos ambientes públicos e foi para ambientes privados. E somos violentos nos nossos ambientes privados, conosco e com quem a gente convive, achando que isso é natural. Então, quando Jesus vem falar de amor, ele vem sanear essa violência que a gente considerou natural. Porque a gente entendeu a violência como modo de sobrevivência. Faz parte. A gente traz isso dos instintos animais, porque nós estamos vindo de lá. Dos minerais, dos vegetais, dos animais. Estamos aqui na fase hominal, graças a Deus, e um dia todos nós seremos anjos, né? É o processo evolutivo. Então, para a gente continuar essa marcha evolutiva, a gente tem que desnaturalizar o que a gente considerou natural, quando, na verdade, nunca foi, porque a gente acha normal. Então, por exemplo, não é normal, digamos assim, não é natural uma criança ter celular. E a gente acaba achando, mas todo mundo tem isso mesmo. Não, não é isso mesmo, não. Porque uma criança não tem amadurecimento para lidar com esse aparelho. A gente vai viver um verdadeiro inferno para controlar isso. Porque ela não tem recursos para saber controlar. Os adultos não têm. Que dirá as crianças? Nós não temos nem moral para poder direcionar o que uma criança vê no celular. Só que a gente vai entrando no todo mundo, a vontade enfraquece. Então, para a gente poder alcançar o que o Leon Denis está dizendo para a gente, que a vontade é esse imã, ela vai se tornar deficiente quando esse imã atrair aquilo que é lesivo para nós. Certa vez conheci uma jovem, que eu fui fazer um atendimento fraterno dela, e ela tinha umas marcas assim no corpo, e ela estava me contando um problema, porque eu já nem me lembro mais, porque eu não conseguia parar de olhar para as marcas no corpo, no pescoço, no braço. Ela estava de camiseta. E aí, ela achava natural. Eu perguntei para ela, só um instantinho, o que são essas marcas roxas? Marcas de amor. É isso. Eu estava na fila de um
no avião e estava vendo o pai com o filho brincando de soco. Brincadeira de soco, começa a brincadeira, mas ela nunca termina bem, já viram, né? Não sei se o pai era lutador de arte marcial, sei lá. Mas eu estava vendo o filho agredindo com muita força aquele pai. Aquilo não estava ficando bom. E eu fui olhando para o olhar da criança e do pai, e o pai achando graça daquilo. Em público, uma brincadeira violenta. E aí eu fui pensando assim, essa criança está entendendo que o afeto vem com violência. Com tapa, com empurrão, com chute. Ele está ensinando isso. Uma coisa é você fazer arte marcial no tatame. A outra coisa é você brincar de arte marcial, de soco ou qualquer coisa parecida na fila do avião. Então, estou entendendo o que eu quero dizer com natural e normal? É normal. Mas isso não é natural, não. Natural é aquilo que contribui para a nossa natureza. É aquilo que contribui para o nosso engrandecimento. Então, gritar não é natural. Então, a Joana de Ângeles vai dizer, lá no Despertar do Espírito, que se você, vivendo a sua vontade, está sentindo tensão, ansiedade e cansaço, tem uma coisa errada com você. Tem alguma coisa, é um sintoma que a sua vontade não está no lugar bom, não está numa boa medida. Você está sentindo ansiedade frequente, tensão frequente, cansaço frequente. O que está acontecendo com a sua vontade? Com a sua vontade de viver. Quando você fala, eu não tenho mais vontade de amar, eu não tenho mais vontade de viver, eu não tenho mais vontade de trabalhar, eu não tenho mais vontade de falar, não tenho mais vontade de falar, não tenho mais vontade de me explicar, não tenho mais vontade de conviver. O que é isso que está acontecendo com você? Que você está recusando todos os movimentos de expansão e de ligação sua com o mundo. Isso não é natural. A sua vontade adoeceu. Como os espíritos dizem, como Joana e Leon Denis vão dizer, não existe ausência de vontade. O que acontece é a sua vontade encolheu. A sua vontade esmaeceu. Quem é que está comandando a sua vida? Se não é a sua vontade o motor propulsor, o que é que está fazendo você agir? Então, quando a gente vai se aproximando desse entendimento, eu sinto esperança quando eu leio isso. Assim, olha, então se a minha vontade está deficiente, se a minha vontade está adoecida, ela pode se curar. Eu posso melhorar isso. Existem recursos inimagináveis para a gente retomar o que nos é natural. É natural ter vontade de viver, sabia? É natural ter vontade de reencarnar. Mas aí vocês podem dizer assim, mas e o medo de reencarnar? Está ótimo, medo faz parte. Para nós que somos criancinhas espiritualmente, faz parte sentir medo, e a gente encarna com medo mesmo. Porque a espiritualidade maior não dá bola para esse nosso medo, não. Porque a espiritualidade maior vê longe, ela olha para nós já como anjos. Porque Jesus, quando olhou para Zaqueu, viu Bezerra de Menezes, é assim que é. Né? Olhou para Joana de Cusa, já viu Joana de Ângeles. Então, a espiritualidade maior olha para nós naquilo que é potencial na gente e na possibilidade de frutificação e florescência daquilo. Mas quanto tempo a gente vai levar para isso, aí fica o encargo do nosso coração, aí é que a gente vai levar. A gente precisa cuidar do nosso coração, que é eminentemente sonhador. Eu estava contando em Brasília, eu estive em Brasília, no Congresso de Brasília semana passada, um fato engraçado que aconteceu comigo lá em Brasília. Não, eu estava no Rio de Janeiro. Me chamaram para fazer uma palestra assim, Esperança em Tempos Difíceis, era o nome da palestra. E eu tinha programado falar dessa palestra sobre uma ocorrência lá no Rio de Janeiro, que foi um estupro de uma jovem causado pelos colegas da escola. Isso chocou o nosso Estado, foi muito pesado quando isso aconteceu. A gente não conseguia dar um passo sem alguém comentar sobre isso. O que eu acho ótimo, porque significa que a gente está acordado. Bem-aventurados os aflitos, que a gente se aflija muito por esses desatinos. Porque quando a gente está na indiferença, a gente não tem nenhum tipo de ação. Porque a indiferença é um modo deficiente da vontade. É uma defesa vigorosíssima para a gente não ver, para a gente não lidar, porque a gente acha que não vai aguentar.
A gente vai ficando insensível, indiferente, né? Então, eu estava querendo contar que lá no Rio de Janeiro, eu vi uma notícia muito boa. Diante desse acontecimento, uma juíza da região mais empobrecida do Rio de Janeiro, ela fez uma ação nas escolas estaduais e municipais, fazendo rodas de conversa com os jovens. Criou uma cartilha sobre sexo, afeto e violência. Olha que beleza. Então, como eu ia falar de esperança em tempos difíceis, ela, diante de algo tão difícil, ela usou a vontade em nome de algo maior. Então, ela não paralisou na dor, ela fez um movimento curativo. Está ela fazendo lá as rodas de conversa. Eu estava com isso na cabeça para contar na palestra que eu ia fazer, que essa é a ação do cristão. O cristão é operante. Ele utiliza a vontade a favor do crescimento, da saúde, do bem-estar. A gente tem esse compromisso. Por isso que a gente sente culpa, né? Porque quando a gente não está agindo, a gente se sente em falta consigo mesmo. Bom, eu estava com isso na cabeça, peguei um Uber para ir para fazer essa palestra. Deu 5 minutos dentro do Uber, era um motorista revoltado. Ele começou a falar de todas as revoltas dele, desse país que a gente vive, da corrupção política, das desigualdades sociais, da impunidade que graça no nosso país. E foi falando, e eu comecei a ficar com medo. Ai, meu Deus do céu. Essas vibrações negativas na minha direção, como é que eu vou fazer uma palestra? Eu vou chegar lá esbaforida, angustiada, aflita, o que eu vou oferecer lá para o meu público? Aí eu comecei a orar assim, meu Deus do céu, me protege desse homem, desses frutos que estão chegando lá da frente, aqui para trás, eu não sei o quê. Só que não estava adiantando. Eu estava ficando cada vez mais aflita e sobrecarregada com aquilo. Até que me veio um pensamento, que eu tenho certeza que foi a espiritualidade aí que me deu um empurrão, assim, mas como é que é o nome da sua palestra mesmo? Aí eu conversei com o meu pensamento, minha palestra é esperança em tempos difíceis. E ele falou assim, mas eu estou desesperançado. Então a palestra já tinha começado ali. E eu só que não sabia, eu estava me recusando para falar. E aí eu comecei a me interessar, eu parei de ficar com medo, parei de ficar retraída, comecei a conversar com ele. E a primeira pergunta que eu falei para ele foi assim, mas moço, desde quando o senhor anda tão revoltado? E desde quando? Desde quando? E a senhora não se revolta? Não, eu falei, não, eu perguntei para o senhor. Desde quando que o senhor anda revoltado? E aí nós começamos a conversar sobre a revolta dele. E eu descobri naquele homem tão revoltado um coração machucado. Ele era um homem idealista quando ele era jovem, porque está revoltado desde a juventude. Quando ele era jovem, ele era idealista, ele queria fazer esse país melhor. E ele considerava que ele tinha recursos para contribuir. Mas ele teve muitas frustrações nesse caminho. Mas ele não tinha resistência moral para lidar com essas frustrações. Então ele sucumbiu. Então o que aconteceu com a vontade desse homem? Essa vontade adoeceu. Então, quando a vontade adoece, eu me desconecto disso, eu escolho a revolta como caminho. E aí parece que eu sou uma pessoa revoltada. Não, isso é uma defesa sua. Você usa a revolta para parar de chorar. Porque a raiva, ela é energética. Né? A tristeza, o choro, ela nos leva muito para dentro. Então, a raiva dá energia para brigar, mas não resolve nada. E aí nós fomos conversando sobre isso. E eu fui falando para ele, mas e aquele sonho que você tinha? Mas aquilo que você queria modificar? Aquela energia boa que você tinha? O que você fez com isso? Então, eu fui vendo com ele, olha o que é esperança em tempos difíceis. Esperança em tempos difíceis é você fortalecer a sua vontade. Porque os tempos difíceis virão. Nós vivemos em tempos difíceis, sim. Mas então a gente precisa fortalecer a nossa vontade para, como imã, atrair para nós as chances e as oportunidades de crescimento. Não o contrário, não sucumbir. Resumo da ópera, saí do Uber bem, viu? Consegui fazer a palestra, deu tudo certo. Eu tenho certeza que aquele homem saiu pensando, saiu com um monte de caraminhola ali para pensar. Mas então a gente, em cada lugar, em cada espaço, a gente precisa lembrar as pessoas que elas têm um imã no seu coração, que é a vontade. E se a gente se desconecta disso,
Nós vamos passar a acreditar no que todo mundo fala, que já parece normal. Esse mundo não tem jeito. Não, tem jeito sim. Deus não programou a derrocada da terra, de jeito nenhum. Deus programou outra coisa, Deus programou a elevação dos habitantes do mundo de prova de expiação. O nosso projeto é de felicidade, gente. Vai demorar, mas o nosso projeto é felicidade. Onde é que a gente está trabalhando o nosso coração e o nosso entorno para que essa felicidade possa ser, pelo menos já em sementes, porque não é desse mundo, mas em sementes é? Não quer dizer que a gente não possa ter momentos felizes, para a felicidade que vamos viver num mundo mais elevado que esse aqui. Porque regeneração é um mundo transitório para os mundos mais elevados. Por isso que no mundo de regeneração o mal ainda predomina sobre o bem. Só que de um modo mais leve, um mal mais leve do que esse tão intenso que a gente vive aqui. Então a gente pode continuar com as nossas idealizações, desde que essas idealizações não sejam para nos impedir de ver o real. A gente precisa de ideais, sim, precisamos de sonhos, sim, mas a gente não pode morar neles. Uma vez eu conheci um jovem que ele tinha um sonho de ter uma banda, vivia me dizendo isso. Não é porque eu vou ter uma banda, da garagem, aquele sonho, né, juvenil. Eu falei, verdade, que bacana. Você tem uns amigos assim que tocam? Não, por enquanto ainda não tenho amigos. Mas você toca algum instrumento? Nenhum. Eu falei, então, meu amigo, a gente tem que começar pelo passo número 1, que é você ter amigos para ter um grupo, para ter um instrumento, para tocar numa banda na garagem. Não adianta você ter a garagem, né? Então, a gente tem dificuldade com esses degraus. E como a gente vive um momento de alta densidade tecnológica, de muitas facilidades tecnológicas, que veio, é uma maravilha a evolução tecnológica, porque ela trouxe para nós recursos que a gente jamais podia imaginar. Quando eu vejo um holograma, eu fico fascinada com isso. Como é que pode colocar uma pessoa que já desencarnou, parece que está viva aqui do meu lado, a inteligência artificial, a facilidade que a gente tem com a internet. Mas ela nos criou um vício terrível. A gente não aguenta esperar nada. Nós temos desespero do imediato. Então, queremos tudo no imediato, então a gente não aguenta o tempo das coisas, o tempo do nosso coração, o tempo dos nossos sentimentos, o tempo dos nossos desenvolvimentos afetivos morais. Então, a gente vai levar um bom tempo para poder equalizar essas temporalidades tão diferentes da nossa experiência como humanos que somos e as facilidades que o mundo trouxe. A gente não lida bem com esses dois tempos. A gente já não lida bem com o fato da gente ser imortal numa vida temporária, já é difícil para nós juntar isso. A gente esquece que é imortal e parece que só tem essa vida. A gente fica desesperado com a prosperidade material, porque hoje me parece assim, o destino de todo mundo é ser próspero materialmente. Não entendeu nada sobre prova e expiação. Porque não é verdade que todo o destino de todos os seres humanos é prosperidade material. Porque nós temos aqui a experiência da riqueza e da pobreza como experiências de elevação moral. Quem muito desperdiçou de bens no passado, hoje passa pela privação para aprender a lidar com isso. Não é punição, é para aprender a lidar. Tem pessoas que com muito desce ladeira. Então, precisa viver a escassez para poder ter passos de crescimento, para não deslizar nos mesmos lugares. Aliás, a reencarnação, ela é terapêutica por isso, porque ela vai oferecer justamente os recursos que a gente precisa para o nosso amadurecimento. Aí eu vou pedir para colocar os slides. Alguém pode me ajudar? Só afastar aqui a... Dá para todo mundo ver? Então, alguém precisa me ajudar aqui. Tem que tirar o banner, né, eu acho. Não abriu? Espera aí, gente, nós temos um problema técnico. O que aconteceu? Hã?
É só um slide. Clica nele. Abre nele. Salvos. Ó, você me passa o passador. Então, no livro Despertar do Espírito, a Joana diz que é possível, e eu acho 100% possível, que nós estejamos vivendo a inibição da vontade. Então, ela vai dizer assim, que podem acontecer na sua existência injunções perturbadoras, ou seja, situações, e acontece o tempo todo, que perturbam a nossa vontade. Mas o bacana é a gente entender assim, a perturbação não é um mal, a perturbação é uma provação. No sentido de que aparece a perturbação para você poder vencer. E no que você se encontra com essa perturbação, a sua vontade vai se fortalecendo. Veja, a vontade não está pronta aqui dentro igual um copo de água, só beber. A vontade está aqui enquanto embrião. Eu preciso de experiências para ela se fortalecer, para ela se manifestar. Então, quando a gente vai entendendo isso, quando a gente estiver assim, mas eu não estou com vontade de fazer isso, vai assim mesmo. Porque quando você vai indo, vai fazendo passos, ela vai crescendo. A vontade ela não se manifesta grande, ela se manifesta sempre pequena. Quando ela já está grande em você, é porque você já exercitou ela muitas vezes e nem se deu conta disso. Então, a vontade é igual um músculo que precisa de musculação para poder sustentar as coisas difíceis da sua vida. Então, você tem que ser um personal trainer de si mesmo. Então, quando você tiver esse tipo de pensamento, mas eu não estou com muita vontade, não dá bola para isso, não. É assim mesmo que a gente precisa ir. Então, quando a gente se encontra com a ação, a vontade vai se manifestando cada vez maior. Então, vontade tem sempre dois sentimentos que estão sempre juntinhos. A esperança e o medo daquilo não se efetivar. Então, se a gente for, a esperança vai ganhar. Não é? E o medo vai se recolhendo. Então, eu levantei aqui 5 inibições comuns na nossa experiência. Tá? Então, inibição da vontade é a recusa do espírito em caminhar. A gente pode estar consciente disso ou não. Muitas vezes a gente usa justificativas de por que a gente não caminha. A gente transforma experiências passadas em destino. Cuidado com isso. Eu não tenho isso porque eu não tive pai, porque eu não tive mãe, porque eu não tive dinheiro, porque eu não fiz faculdade, porque eu não estudei. Aí tem um monte de explicação e justificativas de por que a gente não age. Todos nós tivemos passado difícil. Eu não conheço um habitante da Terra que não tem passado difícil. Não tem, gente. Todo mundo tem uma família disfuncional. Tem mesmo. Eu acho engraçado quando alguém fala para mim assim, não, a minha família é disfuncional. Não, meu filho. É uma família do mundo de prova e expiação. É isso. Todas as nossas famílias têm as pessoas complicadas, doentes, doenças mentais, transtornos de alta ordem, assassinos, homicídios. É isso mesmo. É isso. Nós somos reencarnantes. Nós estamos... Como é que Kardec falou, gente? Aqui é hospital, escola ou prisão. É isso. A gente precisa se fortalecer e parar de imaginar que só a minha família que é complicada. Não, a sua, a nossa, todo mundo. A família de todos nós tem dificuldades. Nós estamos aqui não é para não tê-las, para vencê-las. Então, se convença disso. Diga sim para uma coisa maravilhosa que é, olha, essa encarnação é a melhor que você já teve.
Então, se seu filho é complicado, olha para ele e pensa, essa encarnação é melhorzinha. A passada, vamos deixar quieto esse assunto, porque se Deus deu o esquecimento do passado, é porque a gente precisa do esquecimento. Leon Denis diz que a gente precisa do esquecimento do passado, nesse mesmo livro, O Problema do Ser, senão a gente não conseguiria dar passos. Cada pessoa que a gente encontrasse, a gente ia lembrar a história que a gente tem com aquela pessoa. Já pensou que inferno que a gente viveria? Então, que bom que a gente esqueceu. E ele ainda levanta uma coisa interessante. E se na vida passada você teve prazeres que hoje não estão presentes? Você ia viver nostálgico. Então, ou seja, ficar lembrando do passado enfraquece a gente. Deixa assim. Tá certo? Vamos olhar para o nosso presente e concordar com ele. É muito importante você não morar na culpa também, que é um lugar que espírita adora. Acha que ficar culpado é sinal de consciência. Não é, não. A culpa é um lugar evitativo do real. Quando eu fico olhando para a culpa, eu não estou olhando para o que está acontecendo. Porque eu fico olhando para aquilo que eu queria que tivesse acontecido e que efetivamente nem aconteceu. Eu não devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo outro, eu não merecia isso. Essas frases denunciam que eu não estou olhando para o que está acontecendo. Então, se está difícil olhar para o que está acontecendo, se fortaleça por olhar, mas não mora na culpa. Porque a culpa é um grande lugar, e a gente sofre demais nesse lugar da culpa, um lugar que nos retira da ação. Que nesse lugar onde nada aconteceu, é só imaginação, eu não tenho possibilidade de agir. E tem mais, culpado escolhe mal. Não é? A gente, quando está culpado, a gente dá dinheiro onde não deve dar, dá atenção onde não devia dar atenção. Então, assim, não é um bom lugar ficar culpado. Então, vamos atrair para a nossa vontade, que é um imã, aquilo que nos ajuda a agir no real, no presente, agora. Então, por isso que quando a vontade está inibida, nós não temos força para viver o presente. Ficamos desconectados dele e vamos para algum lugar, ou para o futuro, ou para o passado. Então, eu escolhi algumas circunstâncias. Por exemplo, o mais importante é você entender que quando você estiver com a sua vontade enfraquecida, quando você se sentir sem vontade, é porque essa vontade está conectada com outra coisa. Se você está sentindo falta de vontade aqui, eu não tenho vontade de viver. Eu não tenho vontade de me relacionar. Eu não tenho vontade de amar. Quando você estiver assim, é porque a sua vontade está atraindo outra coisa. Se ela é um imã, ela está sempre atraindo alguma coisa. Em outras palavras, a gente nunca para de ter pensamento e a gente nunca para de ter vontade. A diferença, então, mas eu fico sem vontade mesmo. Não, não é isso. Você fica sem vontade para isto. Mas é porque a sua vontade está ligada em outra coisa. Onde que ela está conectada à sua vontade? Então, eu achei essa imagem aqui, ó. Para onde a sua vontade olha? Estão vendo que ela colocou um enquadre? Isso é restrição da vontade. Em vez da nossa vontade ser livre, ela está presa em algum lugar. É isso que a Joana chama inibição da vontade. Então, primeiro exemplo, quando a sua vontade está olhando para o passado, aquele passado que foi muito melhor do que agora. Se ele foi melhor do que agora, você internamente está dizendo assim, eu não aceito a minha vida no presente. Isso acontece muito com as pessoas enlutadas, por exemplo. Porque no passado tinha aquela pessoa querida fisicamente aqui. Eu não aceito prosseguir sem ela. Todo luto deixa a gente assim, com pouca vontade de prosseguir na vida física. A gente quer estar onde nosso ente querido está. Se pudesse, eu desencarnava agora. É isso que a gente tem vontade. A gente tem vontade de ir junto com o nosso ente querido. E é duro porque as pessoas dizem assim, mas você tem outros filhos, mas você tem seu trabalho. Tal. Isso é tudo que o enlutado não quer escutar, isso pesa. O enlutado tem o direito de querer isso, de querer estar onde seu amor está. É luto.
Enlutamento é isso. É esse tempo que a gente leva de poder se despedir dos amores e refazer o seu laço com a vida terrena de novo. Porque a primeira coisa que a gente perde é a ligação com a vida terrena. Então, quando a gente está lidando com enlutado, seja no atendimento fraterno ou um familiar que está enlutado, ou quando você está enlutado, é preciso respeitar esse tempo. Cada um de nós tem um tempo para lidar com o luto, porque cada um de nós ama de uma maneira diferente. Então, a maneira como a gente ama, se a gente é muito apegado, pouco apegado, aí cada um sabe do seu, isso vai vigorar na maneira de você se desidentificar daquela relação, daquele jeito como ela era, porque você vai ter que construir uma nova relação com aquela pessoa que desencarnou. Porque agora você vai ter uma relação de encarnado com desencarnado. É um outro jeito de estar perto. Você vai escutar esse desencarnado no seu pensamento, você vai sentir a presença de outras maneiras, você vai ter ações de homenagem a esse outro, você vai se sentir acompanhado desse outro nas coisas que você faz, vai se comunicar muitas vezes pelo que você sente, pelo que você pensa. Então, você vai ter que aprender esse jeito. Para aprender esse jeito, eu vou precisar da vontade. Mas, por enquanto, talvez você esteja ligado no passado. Não é só enlutado por pessoas que morreram, não. Às vezes a gente está enlutado da juventude, sabia? Tem pessoas que, quando chegam numa idade mais avançada, têm tanta saudade da sua juventude que não consegue passar pelo envelhecimento de uma maneira natural. Então, está com a sua vontade toda ligada no passado. Quando eu fazia isso, aí conta a história do passado, do passado, do passado. Não consegue criar novas histórias no seu presente. Tem muito mais passado do que futuro. Está preso no passado. Se você se aposentou, se você perdeu o emprego que você gostava muito, enfim. Enlutamento tem vários motivos. Não é só perda de entes queridos. Luto é para tudo que for perda. Pode ser perda da vitalidade física, perda de tudo que você possa pensar, a gente vive a inibição da vontade. Um outro exemplo da inibição da vontade é quando a sua vontade está olhando para a vontade do outro. Já viveram isso? Quando a nossa vida é toda para dar conta da vontade do outro. São as dependências emocionais. Quando a nossa vontade está olhando para a vontade do outro, eu só ajo sob pressão, eu fico desconectado do meu real querer. A força de agir vem de fora para dentro, não vem do meu coração para fora. Eu faço porque o outro mandou, porque o outro quis, porque o outro me pressionou, porque o outro me cobrou e tal. Eu só vou empurrado, não é? Engata a segunda e bota na ladeira, sou eu. Então, é quando eu ainda estou com a minha vontade inibida, não me conectei com ela. Isso não acontece do dia para a noite. Às vezes, de uma encarnação para outra. Então, é muito importante quem é papai e mamãe de criança ajudar a criança a fortalecer sua vontade, para ela não repetir quadros assim, de dependência emocional. Um outro tipo é quando a sua vontade está olhando para um passado em que você se sentiu injustiçado. Então, você não recebeu o que você acha que você deveria receber. Está preso em vingança, está preso em sentimentos de injustiça, está preso em lugares que você está esperando reparação, está esperando que alguma coisa se resolva. Então, parece que agir, deixar a sua vontade atuar e atrair coisas ótimas para a sua vida, parece que você não está fazendo mais questão da justiça. Parece até uma traição de si mesmo. Então, você não se autoriza a caminhar. Não é. E como é que fica aquilo lá? Fica assim mesmo? Então, é isso? Fica a injustiça e ninguém vem reparar isso? Onde é que está Deus que não resolve isso? Né? Então, por exemplo, eu conheço alguns filhos adultos que, quando os pais envelhecem, não conseguem cuidar porque se têm ressentimentos de não terem sido cuidados como gostariam de ter sido. Então, tem desavenças com aquele pai, com aquela mãe. Às vezes, foram relações violentas. Então, quando os pais envelhecem, não conseguem dar porque ainda tem uma injustiça para resolver. Então, eu não tenho vontade de cuidar dos meus pais. Eu não tenho vontade de dar assistência. Porque a minha vontade está onde? Está lá na injustiça.
Exemplinhos bobos, né? Outro exemplo é quando a sua vontade olha para o desejo imediato. Então, você preenche vazios. Compra, 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 come, 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 trabalha, 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 trabalha. Você fica adicto de alguma coisa. São as famosas compulsões. Então, é quando a sua vontade se igualou ao querer. Sua vontade se igualou ao desejo. Eu desejo, faço, eu desejo, faço, eu desejo, faço. Eu não tenho nenhuma liberdade diante dos meus desejos para dizer não para o meu desejo ou sim para o meu desejo. Eu só tenho uma resposta única para ele. Eu cumpro os meus desejos. A coisa mais difícil no atendimento fraterno, de conversar com uma pessoa que está assim, é que ela acha que cumprir os desejos é liberdade. Fazer o que se quer não é liberdade, é aprisionamento. Fazer o necessário, isso é liberdade. No nosso nível evolutivo, o nosso querer é infantil. Então, fazer tudo que eu quero, fazer tudo que eu desejo, é viver infantilmente. Nos níveis mais elevados, de espíritos mais elevados, esse querer, esse desejo, essa vontade é sã. Então, está tudo bem cumprir, mas no nosso nível evolutivo, a gente não pode. Não pode ainda. Se a gente ficar só cumprindo os nossos desejos, ficar só cumprindo os nossos quereres, a gente vai continuar, olha, repetindo processos lesivos da nossa alma. Aí não progride, fica estacionado. A gente pode não voltar para trás, mas a gente pode deteriorar. Deteriora, né? Então, aquele que está com a sua vontade olhando só para o desejo imediato, está compulsivo. Está arranjando complicações para o seu futuro. E, por último, será que a sua vontade está olhando só para uma idealização? Será que é lá que o ímã está? Em que você fica assim, preso ao que você gostaria de ser, preso a como você gostaria que a sua vida fosse? Se você está nessa idealização, nada vai acontecer. Porque na imaginação, gente, a vida não acontece. Eu preciso da imaginação para criar planejamentos para agir. Mas morar na idealização vai ficar igual aquele rapaz que quer ter uma banda, não tem nem amigo, nem instrumento. Então, eu coloquei aí 5 exemplos de onde a nossa vontade pode estar totalmente restrita, enquadrada, aprisionada, e só atrai isso. Quando a nossa vontade está só atraindo isso, nós estamos adoecidos, psíquica e moralmente. Então, eu não consigo olhar para lugares mais amplos e permitir que a minha vontade possa se ligar a ideais mais nobres. Então, olha só a dica da Joana, né? A vontade, ela se liga com poderes superiores. A vontade se liga, então, ao seu propósito de vida. Desejo liga a gente no imediato. Vontade nos liga para o futuro. Então, vamos pensar uma pessoa deprimida. Onde é que está uma pessoa deprimida? Ela está ligada no passado, ou um passado que ela gostou muito e queria reviver e não suporta ver que a vida não está mais desse jeito, ou ela está vivendo injustiças, esperando uma reparação de algo que ela ainda não conseguiu curar. Então, em suma, a vontade precisa ligar com uma característica muito importante da vida corpórea. A vida é para frente. Não é para ficar parada aqui no presente, nem parada lá no passado. E nem ficar lá na idealização. Nós precisamos de movimento. Então, os acontecimentos da vida vão nos paralisar, é claro. A gente leva susto. A gente fica muito tensionado. Como é que ela diz? Ansiedade, tensão e cansaço. Então, ela vai dizer, isso tudo aqui dá para nós ansiedade, tensão, cansaço. Ficar preso no passado injustiça, no passado idealizado, você está preso aí, você vai sentir ansiedade, tensão, cansaço. Legal tomar remédio para melhorar, mas não resolve só o remédio. Você precisa de um processo de autodescobrimento, esse também é um título de livro dela, para você olhar aonde que você estacionou, aonde que você se desconectou da sua essência.
Então, o Leon Denis não vai dizer que a gente precisa sair do círculo interno e crescer esse círculo até ele poder encobrir todas essas nossas más paixões. Nós precisamos sair dos arrastamentos. Só que tem uma coisa que a gente vai ter que lidar, chamada ambivalência. A gente diz que quer uma coisa melhor para a gente. A gente até vai na casa espírita e diz que quer melhorar, bota o nome lá no caderno de encarnado. A gente diz que quer e a gente quer mesmo. Uma parte de nós quer muito, sim. Mas uma parte de nós pode estar lá num dos 5. Então a gente tem duas partes, às vezes, antagônicas. Uma que quer dar passos. Eu quero ter uma vida melhor, sim. Eu quero ter saúde, eu quero ter alegria de viver. Eu quero voltar a querer, eu quero voltar a me alegrar. Desde que aquela injustiça se resolva. Desde que... Não. Então, aí esse pedacinho, esse inimigo interno, aí é Emmanuel que usa esse termo, né? Esse inimigo interno, ele vai jogando contra. Ele vai dizendo assim, não, você vai deixar isso assim, como tá? Deixa de ser boba, menina. Vai deixar? Vai. Ah, você vai perdoar? Jura? Então é isso. Essa ambivalência é que a gente precisa olhar. Então, cuida desse seu movimento de querer ir para frente e investiga se não tem vozes que conversam com você, dizendo não para esse movimento do crescimento. Tem pedaços nossos, que Jung vai chamar sombrios, que a gente tem pouca conexão com isso, que são sentimentos velhos, de outras vidas, de outras experiências, em que a gente não foi lá boas coisas, a gente não foi lá essas coisas, essa beleza que a gente está sendo hoje. Essa coisa tão boa que a gente está sendo hoje é plantinha tenra, gente, está começando. Não tem ainda muita substância. O que tem muita prevalência são as nossas experiências anteriores pesadas que a gente tem. A gente tem mais proximidade do deslize do que da sustentação. Então, por isso que os espíritos chamam de arrastamento das más paixões. 645. É arrastamento, não é irresistível. Então, assim, é aquela vozinha que te fala assim, não pensa que é obsessor, não, é você mesmo. Ah, será que vai? Ah, será que vai dar certo? Ah, não é bem isso, não. Será que eu vou dar conta? Isso que te vem, as dúvidas que te vêm, essa desconfiança que você tem, eu vou localizar ela, em primeiro lugar, na sua infância, para depois localizar lá atrás. Sabe de onde vêm as nossas desconfianças? Quando a gente era criança, quando a gente é criança, o nosso entendimento ele é literal. Eu tenho 3 minutos. O nosso conhecimento é literal, nosso entendimento da vida é literal. Então, assim, a gente olhou para os adultos da nossa família e a gente percebeu que eles dizem uma coisa e fazem outras. Que eles prometem, não cumprem. Que eles mentem, que eles enrolam. Que eles estão presentes de corpo, mas não estão presentes de alma. Então, nós, enquanto crianças, não temos condições cognitivas de olhar para os adultos e entender assim, eles são enrolados. Eles são espíritos imperfeitos, espíritos em prova e expiação. Eles estão em amadurecimento moral, são tão imperfeitos quanto eu, que estou no corpo de criança, mas eu também sou um espírito imperfeito. Não, a criança não tem condição de saber isso. Então, ela olha para esses adultos e, como ela ainda não tem ainda uma autoimagem pronta, ela entende que é ela que é equivocada. Então, ela vai criar com os adultos uma idealização, os pais são perfeitos, eu aqui não sou suficiente para que as coisas aconteçam como eu gostaria que fosse. Então, eu chego na vida adulta como? Duvidando se eu sou suficiente. Sempre acho que por mais que eu faça, nunca vai ser. Sempre alguém faz de mais legal do que eu. Sempre. Sempre. Vou contar aqui um babado para vocês engraçado. Certa vez fui fazer uma live, não vou dizer onde é para não complicar.
um grupo de várias regiões e não sei o quê. Era uma iniciativa do CR daquela região. E eu era a primeira palestrante dessa iniciativa. Ela ia chamar vários em cada semana. Então, ela começou a reunião. Então, meus amigos, estou aqui começando e tal. Então, eu trouxe a Ana Teresa para começar o nosso ciclo e tal. Aí um abriu o microfone e disse assim, mas por que não chamou o Haroldo Dutra? Eu dei umas 3 respiradas. Eu sou suficiente, eu sou suficiente, eu sou suficiente. Calma, calma, Aninha, calma. Eu disse, olha, vocês até podem chamar o Haroldo, mas hoje sou eu. Pode ser? Posso começar? Traz a vontade, senão ela fica lá querendo justiça. Né? É isso. O mundo é comparativo. O mundo é comparativo. O mundo só quer as pessoas top. A gente pode acreditar nisso ou não. Se você achar que só tem lugar para ser top, Dininha, você ainda não entendeu o que é reencarnação. Aqui é escola. Aqui é para a gente mesmo. Aqui é para a gente errar. Se a gente não errar, não vai aprender nada. A gente precisa de erro mesmo. Então, você precisa dizer, eu sou suficiente aqui, agora, nisso que eu estou fazendo. Quanto mais eu fizer, mais suficiente eu vou ser. Agora eu fico assim, eu não sou suficiente, não vou. Além dessa sensação de insuficiência que a gente tem, que a gente sempre acha que por mais que a gente faça, nunca vai dar, a gente começa a ficar desconfiado dos adultos. Promete, não cumpre. Diz que vai estar, mas não está. Então, a criança ela vai desistindo de querer. Muito cedo a gente desiste de querer. O que adianta eu ir? Não vai ter. Melhor nem ir. Nem peço mais. Aí a gente vira autossuficiente. Então, quando a gente se torna adulto, agora o adulto é quem? Não é mais fora, agora o adulto sou eu. Então, eu fico desconfiado de quem? Pensa. De euzinha. Então, por isso, as ambivalências. Eu... menina, aqui com as minhas dores de menina, faço ambivalência. Eu não confio em mim mesmo para saber se eu, indo, realmente eu vou dar conta. Então, melhor nem ir. Então, eu desisto antes de começar. Então, onde é que a minha vontade está presa? Inibição da vontade. Então, eu preciso começar a trabalhar para o orgulho não vencer. É orgulho brabo isso, né? Para o orgulho não vencer. Então, vocês estão entendendo o trabalho bacana que a gente tem que fazer com a nossa alma, que a Joana está dizendo? Precisa visitar esses lugares perturbados da nossa alma. Então, eu falei só da infância. Quanto ao passado, nem te conto. Tem essa mesma perturbação no passado. Nós não fomos pessoas confiáveis. Então, nós desconfiamos de nós. Temos vergonha de nós. Medo de nós mesmos. Por isso a gente tem tanto medo da solidão, porque a gente vai encontrar com isso. Aí, espíritos que estão envolvidos com essas nossas histórias do passado, que também não acreditam na gente, reforça esse lugar. Você não presta mesmo, então fará direito, menino. É isso mesmo. Vai lembrar de ações do passado, tem muita coisa. Então, a gente precisa cuidar, gente. Cuidar da nossa alma, com vontade. E, para fechar, trouxe um trecho do Leão Denis para vocês saírem daqui menos tristes. A vós todos que vos credes gastos pelos sofrimentos e decepções, pobres seres aflitos, corações que o vento áspero das provações secou, venho vos dizer, não há alma que não possa renascer, fazendo brotar novas florescências. Basta vos querer para sentir o despertar em vós de forças desconhecidas. Então, a gente pode acionar esse nosso lado bom, positivo. Crede em vós. Olha aí ele falando para a gente, acredita em você. Você não é só deslize. Né? Começa a quebrar essas cascas de desconfiança que você tem. Né? Crede em vós, em vosso rejuvenescimento, em novas vidas. Crede em vossos destinos imortais. Crede em Deus, sol dos sóis, foco imenso, do qual brilha em vós uma centelha que se pode converter em chama ardente e generosa. É isso, meus amigos. Amanhã a gente conversa mais, tá bom? Um grande beijo para todos.
Pessoal, nós estamos, graças a Deus, adiantados. O horário do intervalo era 10h30, mas a gente vai sair agora para